Bom dia a todos vocês, estamos aqui para analisar mais um jogo do São Paulo. Dessa vez foi na Vila Belmiro, um Santos e São Paulo 1-1. Poderia não ter sido um resultado somente de empate, poderia ter dado um resultado melhor, uma vitória ou para o Santos ou para o São Paulo. Esse é o Lar Torcedor, a gente vai analisar esse jogo aqui. Bom, o que dá para dizer sobre esse jogo? Uma coisa que deu para perceber, diferentemente do jogo do Paulista na semana passada, a nossa escalação em si colaborou para o Santos poder ser melhor em campo. A gente começou com peças diferentes de titular no jogo de ontem, como por exemplo, Pablo Maia foi titular no lugar do Marcos Antônio e o Caleri foi titular no lugar do Luciano. Beleza, é pra dar uma rotação porque a gente tem um elenco curto? Eu entendo isso, mas a questão é que essas peças foram mal colocadas em campo, porque o Pablo Maia no lugar do Marcos Antônio, Pablo Maia é um volantão, enquanto o Caleri, igual o Tapia, é um pivôzão barra artilheiro que não se movimenta muito, mas que sabe chutar muito bem. E isso ferrou em muito os ataques do São Paulo, porque um cara como o Luciano, que organiza também a jogada, que ele serve passes pro Tapia ou pro Caleri, pros caras chutar, e a ausência dele mostrou claramente que a gente iria ter um ataque menos efetivo. Obviamente temos o fator casa, Vila Belmiro, Estado de São Paulo, quando é clássico é só a torcida da casa presente, né? Obviamente só tinha os 9.000 torcedores presentes do Santos lá na Vila Belmiro, mas isso também não muda o argumento que mudar as nossas peças para rotacionar, mudar as peças desse jeito, obviamente tornou nosso ataque mais inútil em campo. A gente teve algumas chances, como por exemplo a chance do Tapia, foi uma belíssima jogada de equipe, passou triscando a trave, e enquanto isso o Santos conseguia se erguer, conseguia controlar mais o meio campo, mas uma coisa que a gente consegue todo dia é tomar um gol por bobeira defensiva, e o Santos conseguiu abrir o placar, deixando o zagueiro deles, o Adonis Frias, chegar na entrada da área, ninguém marcando ele, deixando o corredor livre, ele conseguiu chutar de longe. Obviamente a bola foi muito forte, Rafael não conseguiria segurar, né, porque eu vi muita gente criticando o Rafael nas redes sociais. O Rafael acabou infelizmente dando rebote pro Zé Rafael, que o Arboleda não tava nem olhando nem pra frente nem pra trás, tava deixando o corredor aberto como o Alan Franco e o Sabino, e aí eles deixaram o Zé Rafael livre pra poder chutar e fazer 1-0 pro Santos. E já no segundo tempo, era pra gente esperar que o Crespo fosse fazer algumas mudanças, mas ele acabou fazendo mudanças um pouco mais atrasado que o normal. Elas só vieram a partir dos 60 minutos. Então a gente ficou mais 15 minutos daquele jogo morno do São Paulo, jogo ruim, deixando o Santos atacar mais. Tirando o Pablo Maia e colocando o Lucas Moura, e tirando o Alan Franco e colocando o Marcos Antônio, que o time ficou muito bom para organização de jogada para o contra-ataque. E 6 minutos depois das substituições, o Caleri faz um gol de cabeça numa jogada muito boa de cruzamento e deu mais fôlego pro São Paulo poder virar esse jogo. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? O jogo voltou a ficar mais morno depois do gol do Caleri, porque com 4 defensores o nosso time não é acostumado, né? Infelizmente jogar com 4 defensores, e a gente começou a tomar mais ataque do Santos do que nunca. Tanto que com 5 defensores, quando havia alguma jogada ensaiada, alguma bola parada pro Santos cobrar, os caras estavam conseguindo cabecear dentro da nossa área cheia. Agora com 4 defensores, os caras podiam mandar até um cruzamento sem bola parada, que os caras do Santos estavam conseguindo acertar o cabeceio. Tava faltando uma conexão entre os nossos zagueiros no jogo de ontem para poder pressionar individualmente, marcar alguns jogadores altinhos do Santos para poder evitar essa bola. E não tava acontecendo, a gente poderia ter perdido pro Santos, mas sorte que eles erravam muitas chances quando eles conseguiam pegar na bola. Davam uns brilhos às vezes pro São Paulo, mas infelizmente não deu mais nada, né? Acabou 1-1, um resultado que não foi muito brilhante, né? Obviamente nem pro Santos nem pro São Paulo, mas pro Santos, porque os caras empataram em casa e os caras estão numa fase pior do que a gente, né? A gente conseguiu desafogar os nossos problemas, conseguir jogar melhor em campo, mas ontem mesmo não foi uma partida exemplar do São Paulo. Individualmente, a defesa ela foi mais desconexa nesse quesito bola parada. O meio-campo, ele foi muito afetado por não ter o Marcos Antônio. A falta dele dificultou muito a gente criar contra-ataques. E como eu falei, ter 2 atacantes pesados, como o Caleri e Tapia, ao mesmo tempo, dificultam muito. Os caras tinham que buscar a bola nas laterais, eles tinham que esperar os outros jogadores vir atacar, e isso não era possível. Os dois acabavam perdendo a bola, tanto que a gente podia ver no final do jogo, o Caleri estava morto, mas ele queria continuar em campo para poder tentar ajudar o clube. Outra coisa também que deu para perceber, depois das substituições, né, obviamente o time mudou, o time ficou mais ofensivo e começou a melhorar em campo, mas o Lucas Moura, perto do final da partida, ele não tava tão cansado assim, dava para perceber, mas quando tinha os ataques na direita, que ele tava de ponta direita, ele se recusava a correr. Eu acho que é por conta de ele ainda tá com medo de se machucar em campo, de com medo de se lesionar gravemente de novo. E para encerrar, né, obviamente tem que falar das polêmicas
polêmicas em campo. Ontem a gente teve o Anderson Daronco apitando a partida. Obviamente o Anderson Daronco não é um juiz exemplar, né? Ele sempre tem alguma polêmica nas partidas dele. E ontem não foi exceção. 2 lances, né, pro São Paulo que nós tivemos. No primeiro tempo, nós tivemos um contra-ataque. Os caras do Santos estavam num escanteio. A defesa do São Paulo conseguiu tirar, mandou a bola pro Caleri. O Caleri tava sozinho lá na frente. Era ele e o Adonis Frias. Os dois estavam no meio campo. Quando os dois começaram a fazer a corrida pra pegar a bola, deu pra perceber que o Adonis Frias só foi no Caleri, né? E ele fez uma falta depois de ter ultrapassado a linha para ir para a área do adversário. Ao meu ver, independentemente, igual que falaram na transmissão do Premier, se houve distância na hora do impacto, cara, era o último homem, era para ser expulso. A ironia da situação, minutos depois, o Adonis Frias que faz o chute, que o Rafael defende, e o Zé Rafael abre o placar. E também a gente teve outro lance, que foi no segundo tempo, onde numa disputa de bola, o Enzo Dias, ele acaba tomando uma espécie de voadora, vamos dizer assim, do Zé Rafael. Ele foi disputar a bola, botando o pé pro alto, que atingiu o ombro do Enzo Dias, ele caiu no chão. Deu pra perceber, obviamente, que o Zé Rafael ele conseguiu desacelerar bem na hora da trajetória, mas ainda atingiu o Enzo Dias, e aí que fica a questão que, pra mim, era pra ter sido um vermelho pro Zé Rafael. É aí que eu tô aqui na edição, só queria pontuar, nem o VAR chamou o Anderson Daronco pra revisar esses 2 lances de expulsão. Então, né, é mais um dia vivendo o futebol brasileiro. Como ficaria o cenário com o Santos com 2 a menos na própria casa deles? Era pra ter sido um jogo totalmente pra nós. Agora, voltando à realidade, o São Paulo, ele tá com 4 pontos e a gente pode cair pra 8º lugar se os times com 3 pontos que não ainda jogaram a segunda rodada ganharem e fizerem, né, obviamente, 6 pontos. O próximo jogo do São Paulo é no sábado contra o Primavera no Paulista. Eu vou ficar devendo análise pra esse jogo no final de semana. Obviamente, vou gravar tudo bonitinho pra vocês. O vídeo de hoje tá feito. Espero que, mais uma vez, se você assistiu até o final, deixe aqui o like, se inscreva, compartilhe pra nosso amigo tricolor ficar sabendo também dessa análise do Santos e São Paulo. Até o próximo vídeo.